Alô, você, seja muito bem-vindo. Você está no Te Politizei e você que não estava em Nárnia nessa última semana já deve saber que o deputado Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos e lá ele vai pedir asilo político. Sim, o deputado Eduardo Bolsonaro se licenciou por 4 meses do seu cargo de deputado federal para permanecer nos Estados Unidos devido à ameaça de apreensão do seu passaporte pela galera do PT. E a alegação deles é que o Eduardo Bolsonaro vai começar uma investigação contra o STF, então o pessoal do PT ficou chateadinho e o Eduardo Bolsonaro realmente vai permanecer nos Estados Unidos e isso é um tiro na cara do STF, é uma decisão muito grave e vai escancarar para o mundo que nós vivemos uma ditadura do judiciário aqui no Brasil. E o pior de tudo é que a PGR acolheu o pedido do PT de apreensão do passaporte de um deputado federal. A PGR mandou esse pedido para o STF e o STF recusou o pedido de cassação do passaporte. Mas Eduardo Bolsonaro, como é raposa velha, não vai voltar para o Brasil porque ele sabe que aqui no Brasil a insegurança jurídica é a que impera. Eles falam que arquivaram o processo, mas assim que o Eduardo Bolsonaro pisar no Brasil, eles vão apreender o passaporte dele e, quem sabe, ser preso também. E depois desse desenrolar todo, o Alexandre de Moraes ficou com medo, né? Porque nós aqui no Brasil já não temos mais os nossos sistemas de pesos e contrapesos para frear os poderes. Então a notícia diz que o Moraes promoveu um jantar com os 3 poderes para se blindar e demonstrar força. Olha quão absurda é essa notícia. Esse sujeito aqui, que não teve um voto sequer, está governando o país e ele se posiciona como um chefe de máfia, porque ele vai reunir todos os integrantes, ou reuniu, né, todos os integrantes da máfia para dizer que ele que manda e o barco vai ser tocado da maneira que ele quer. Poucas horas depois de negar o pedido de apreensão do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro do PL, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele se reuniu em sua residência em Brasília com ministros da corte. Isso em qualquer país sério já seria um absurdo, né? Ele fez um jantar político com a desculpa de fazer uma homenagem para o Rodrigo Pacheco, que era presidente do Senado. Então ele fez esse jantar, olha só, veja bem quem que ele reuniu nesse jantar. Ele reuniu Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin, Nunes Marques, Luiz Fux e Flávio Dino. Também marcaram presença o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, e magistrados do Superior Tribunal de Justiça, que também já está totalmente cooptado, e o Advogado-Geral da União, o Jorge Bessias. Se você não lembra do Jorge Bessias, é aquele moleque que manda recadinho da Dilma, ele que serviu de office boy para levar o termo de indicação para o Lula, para ele se transformar em ministro e assim obter imunidade e não ser preso. Foi para isso que o Jorge Bessias serviu. Então a decisão do Eduardo Bolsonaro de se licenciar realmente foi um tiro na cara do STF. Eduardo Bolsonaro vai espalhar tudo isso que está acontecendo no Brasil mais e mais lá nos Estados Unidos. Certamente ele tomou essa decisão porque ele obteve apoio lá nos Estados Unidos para lutar contra esta ditadura do judiciário. E aqui diz na reportagem que ele vai tentar deslegitimar o STF lá dos Estados Unidos. Então esse jantar mostrou que o Moraes busca consolidar sua posição no poder e garantir respaldo político. Olha só o absurdo dessa notícia, pessoal. Como que um Supremo Tribunal Federal vai obter respaldo político? Esses ministros não são políticos, eu venho falando, esse país dá preguiça, né? O STF não recebeu um voto sequer e está tentando obter respaldo político nas suas decisões.
como daquela vez que o Barroso falou que nós conseguimos destruir o bolsonarismo, né? Então, a união entre as instituições e o fortalecimento do ministro em meio a embates jurídicos e políticos é um perigo para o Brasil. É uma coisa inimaginável o que está acontecendo aqui. Vocês não entendem. Na verdade, eu gostaria que vocês entendessem a gravidade disso que está acontecendo aqui. A proximidade da votação que pode tornar Bolsonaro réu por tentativa de golpe torna o encontro ainda mais simbólico. Então, realmente, Alexandre de Moraes se reuniu com a sua facção, com os seus asseclas, para tratar da prisão de Jair Messias Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro sabia que esta decisão de prender o seu passaporte ia se estender ao presidente Jair Bolsonaro com a aceleração do pedido de prisão através de uma denúncia fragilíssima, de uma denúncia ridícula da PGR de tentativa de golpe de Estado do Bolsonaro contra o Brasil. Então, se você não leu a peça que pede a prisão do Jair Bolsonaro pela PGR, eu sugiro que vocês procurem no Google para verificar a imbecilidade, a fragilidade das coisas que estão escritas nessa denúncia da PGR. Tem foto de papel de pão, de uma minuta que não existiu, de uma tentativa de golpe ridícula, frágil, que não existiu também, porque nenhum estudante do segundo grau faria uma coisa tão ruim quanto essa denúncia da PGR contra o Jair Bolsonaro. Então, Alexandre de Moraes, se sentindo ameaçado, foi pedir ajuda para os amiguinhos dele, junto com o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre. Hugo Mota, que também disse que aqui no Brasil não existem exilados políticos, né? A revista Veja já trouxe a matéria, né, com o Eduardo nos Estados Unidos. Hugo Mota afirma que Brasil não tem exilados políticos. Nessa terça-feira, seguindo a manifestação da PGR, Moraes rejeitou o pedido dos deputados do PT. Ele rejeitou o pedido de cassação, de apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro. E o Hugo Mota disse aqui em alto e bom som, numa sessão solene pelos 40 anos da redemocratização, que nesse período o Brasil não teve perseguições políticas e nem presos ou exilados políticos. Esse cara aqui vive no mundo de Nárnia, né? Que temos o Daniel Silveira, que continua preso, apesar de ter um indulto, um perdão de um presidente da República. Tivemos o Clezão, o Clériston, que morreu na cadeia através das mãos do Alexandre de Moraes e de todo o STF. Temos que ressaltar que não foi um ministro só. A PGR recomendou a soltura do Clezão e o STF inteiro concordou que o Clezão não fosse libertado, e o que aconteceu? Ele acabou morrendo na prisão. Temos os exilados políticos lá nos Estados Unidos, como Alan dos Santos, como Rodrigo Constantino, como a juíza Ludmila Lins Grillo, como o Paulo Figueiredo. Então temos sim exilados políticos lá nos Estados Unidos, fora os que fugiram para a Argentina devido às manifestações do dia 8 de janeiro. Muita gente foi para a Argentina e esse cara tem coragem de dizer que não existem presos ou exilados políticos aqui no Brasil. Ele disse assim, abre aspas, nos últimos 40 anos não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Tá bom, não tivemos jornais censurados nem vozes caladas. Claro que tivemos vozes caladas à força. E ainda temos, porque o Rumble é uma rede social que está proibida aqui no Brasil e as vozes dos usuários do Rumble, quem tem perfil lá, foram caladas, né? Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos, eu não sei realmente aonde esse cara tá. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação das garantias constitucionais. A gente tá bem, né? A gente tá bem, né? Com esse presidente da Câmara trabalhando junto com o Alcolumbre lá no Senado. Então, tivemos ontem uma reunião da máfia do Satânico Tribunal Federal e a última coisa agora do PT é que eles querem a cassação do Eduardo Bolsonaro, que decidiu ficar nos Estados Unidos para fugir da justiça, segundo o PT. Para o dirigente petista Romênio Pereira, o deputado licenciado ensaia estratégia para se esconder
da justiça brasileira. Então, o PT novamente se reuniu. Nós temos uma facção criminosa chamada STF em conluio com outra facção criminosa chamada PT, que se reuniu para pedir a cassação agora do Eduardo Bolsonaro. O pedido de apreensão do passaporte não foi suficiente, né? Agora eles se reuniram para pedir a cassação do Eduardo Bolsonaro, baseado no abandono, né, na licença que ele tem. Mas a licença que o Eduardo Bolsonaro é completamente legal. Ele tem direito a esses 120 dias de licença e depois ele pode decidir o que ele vai fazer. Então, o Romênio Pereira, que é secretário de Relações Internacionais do PT, diz que o Eduardo Bolsonaro tem agido nos Estados Unidos para constranger o judiciário brasileiro e partir de uma ação orquestrada para investigar Moraes, o relator de investigações sobre a trama golpista no governo Bolsonaro. O ex-presidente deve tornar-se réu na semana que vem e responder a uma ação penal pela conspiração. Então, já está decidido que o Jair Bolsonaro vai se tornar réu. Eu acredito que ele se torne réu, mas ele não seja preso, se bem que aqui nesse país a gente não sabe o que pode acontecer realmente, né? Então o secretário diz que o Eduardo talvez já esteja querendo abrir um caminho, talvez para tentar se esconder da justiça brasileira nos Estados Unidos, disse o tal do Romênio Pereira. Então o cerco vem se fechando, né? O Infomone também destacou que os deputados pedem à Câmara que negue a licença de Eduardo Bolsonaro e declare abandono. Deputados do PSOL pediram quarta-feira à mesa diretora da Câmara que a licença de Bolsonaro seja negada e que a casa declare abandono de mandato. Não pode, isso não pode acontecer porque ele está amparado na lei, aliás, leis, né, que não existem mais nesse país, mas ele está amparado na lei de que ele pode tirar licença de 120 dias, então eu acredito que isso aqui não vai prosperar por Eduardo Bolsonaro ter ainda essa vantagem de ter a lei de 120 dias de licença a seu favor. Então a perseguição está muito explícita, está muito forte contra Eduardo Bolsonaro. Ele deu uma entrevista bem grande na CNN, dizendo que ele não deve voltar ao Brasil nos próximos 4 meses, que é o tempo de licença que ele tem. 4 meses, ou seja, 120 dias. Você ficaria confortável de estar na minha situação e voltar para o Brasil? Acabei de citar alguns casos aqui onde o Alexandre de Moraes simplesmente atropelou a PGR. O Alexandre de Moraes prendeu um deputado federal, Daniel Silveira, à noite, na casa dele. Um deputado está na Constituição, só pode ser preso mediante flagrante delito de crime inafiançável. Está na Constituição, no artigo 53 também, imunidade parlamentar. Está também na Constituição a questão da imunidade parlamentar. E ainda assim ele fez o que ele fez. Só haverá tranquilidade no Brasil para se exercer o livre, o pleno exercício da função parlamentar quando Alexandre de Moraes sair da Suprema Corte ou realmente ele tiver algo mais forte para colocar ele no devido lugar dele. É por isso que eu estou aqui fora. Eu estou aqui trabalhando para resgatar essa normalidade perdida no Brasil. Ok, deputado, deixe-me fazer 2 perguntas rapidamente. Primeiro, vou refazer a pergunta mais direta que eu fiz lá atrás. Se o senhor cogita mesmo deixar o cargo de deputado federal em definitivo, permanecendo aí nos Estados Unidos até a próxima eleição, em 2026. Se o senhor cogita deixar o cargo em definitivo após os 120 meses. Sim, positivo, cogito. Eu só vou ter tranquilidade para retornar ao Brasil quando Alexandre de Moraes não for mais ministro da Suprema Corte ou estiver sendo posto ele no devido lugar dele. Fora isso, não tenho a possibilidade de retornar ao Brasil. Eu não serei mais um inocente preso injustamente para ver, fazer minha esposa me visitar num presídio e que os meus filhos cresçam sem a minha presença. Isso daí não é justiça, isso daí não é democracia. Deixa-me fazer rapidamente outra pergunta. A base do governo, alguns parlamentares aqui falam o seguinte, que a sua ida aos Estados Unidos é uma forma de desestabilizar o poder judiciário. O que o senhor tem a falar em relação a isso? E sobre a fala do presidente da Câmara, Hugo Mota, que em uma sessão solene, ele falou que não temos exilados políticos no Brasil. Agora tem a minha aqui, Eu acho que está bem claro para todo mundo que a minha situação aqui não é uma situação confortável. Estou abrindo mão de um salário sensacional. Eu acho que todo mundo consegue imaginar, como é que seja a parte financeira da vida de um deputado. E além disso,
um mandato ele é construído a duras penas. A eleição não é algo fácil, algo pormenor. No entanto, nada disso vale se a gente não puder trabalhar. Para que eu vou voltar para o Brasil para ficar assistindo, né, senhorinhas como Iracy Nagoshi, de 71 anos de idade, tomando 14 anos de cadeia, num ato em que ela não foi comprovado que ela fez absolutamente nada, sequer um dano qualificado, um dano a patrimônio público. Não existe individualização da pena. Então não tem como você dizer que vai retornar ao Brasil para baixar a cabeça para esse tipo de coisa. Agora, se for ter que para pagar o preço, ter que abrir mão do mandato de deputado, abrir mão do salário, viver no exterior, né, que assim seja. Né? Eu acho que eles vão dar um baita tiro no pé, porque seria muito melhor para eles que eu estivesse no Brasil, me ocupando de outros afazeres parlamentares do que aqui nos Estados Unidos, dedicado exclusivamente a essa causa. Então, assim sendo, quem desestabiliza o Brasil é justamente o Poder Judiciário. Né? Você não vê nenhum jurista de peso defendendo o que Alexandre de Moraes está fazendo. E um dos advogados do Bolsonaro, né, o Dr. Villard, que foi recentemente contratado, está muito surpreso com o ritmo disso tudo. E olha que ele não é uma pessoa ligada à direita, né, não tem esse viés ideológico, é uma pessoa um tanto quanto neutra, centrada, mas ainda assim está conseguindo perceber que poderia, né, ser colocado o Rui Barbosa para fazer a defesa do presidente Bolsonaro, do general Braga Neto e etc., e não teria sucesso. Porque já não depende mais de uma questão jurídica. Isso daí é pura perseguição política. Infelizmente é o que vemos aqui no Brasil. Temos uma situação grave de um deputado se exilando nos Estados Unidos e escancarando para o mundo o que está acontecendo aqui através do STF, a ditadura do judiciário que nós vivemos aqui. Esse não é mais um país livre. O pessoal está encastelado em Brasília e não está ligando para o povo. O povo vai para a rua, mas eles olham e falam assim, ó, beleza, gente, está protestado aí, vou continuar a tomar medidas ditatoriais contra vocês, vou continuar jogando a força do Estado em que a gente mantém contra vocês. A gente paga impostos para o Estado se arma e joga todo o seu peso contra o povo. Muito obrigado por ficar conosco até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha e compartilhar este vídeo, porque você fortalece muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua paciência. Daqui a pouco a gente volta. Até já.